Nós estamos ainda falando sobre oração para vocês entenderem a complexidade e a importância da oração na Bíblia, né? E como que ela é complexa não pela dificuldade dela, mas ela é complexa pela quantidade de tipos e de maneiras, e nós temos que, como hábeis guerreiros de Deus, saber lidar com esses vários tipos de oração. E não só sobre a oração, mas os enganos, os erros, as falhas, as malignidades, aquilo que nos afastam de ter uma vida de oração plena. Então, nós estamos aqui desde março falando sobre isso para vocês entenderem a importância. Então, se você falhou em alguma aula, vai lá no YouTube Rodrigo Aldeia, curte lá, assiste de novo, medita de novo, compartilha lá que vai ser bênção, tá? Então hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, bem importante na verdade, e essa é uma das aulas, eu já fiz algumas dessas, mas essa é uma das aulas daqueles enganos que podem atrapalhar a nossa vida de oração, tá? Então nós vemos que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre uma das maneiras de nós orarmos e não recebermos, isso é importantíssimo. A Bíblia nos fala isso. Dependendo do tipo de oração que a gente faz, a gente não recebe respostas, tá? Então, a Bíblia nos fala sobre isso. Quando nós fazemos orações que não são segundo a vontade de Deus, nós sabemos que essas orações, elas não têm resposta. Muita gente tem dúvida nisso, né? Então, por exemplo, aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 3 nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha que coisa interessante. Então nós vemos aqui que quando nós não sabemos pedir, quando nós não sabemos orar, nós não recebemos. Aqui na Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 3. Então, como que é importante essa escola de oração? Como é importante nós nos aprofundarmos no tema da oração? Como é importante nós mergulharmos em temas importantes para todos os outros ministérios. Todos os outros ministérios vão depender desse. Então, uma vida pastoral depende da vida de oração. Um levita, um ministro, um líder, um servo de Deus, um líder de célula, um líder de ministério, trabalho em ministério, não importa quem seja, essa pessoa precisa orar. Essa pessoa precisa clamar a Deus, essa pessoa precisa saber sobre oração. Então a Bíblia nos diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha aí que coisa interessante. Então a Bíblia nos diz que nós podemos sim pedir mal. E na verdade nós saímos falando, abrindo a boca, sem perceber. Nós vamos muitas vezes pedindo mal, né? Então o tema dessa escola de oração é a guerra da carne contra o espírito. E esse é um dos pontos que a Bíblia chama de pedir mal. Quando a carne começa a prevalecer contra o espírito em nossas vidas, e aí nós começamos a ter problemas na questão das respostas de oração. Porque o que faz a pessoa crescer em oração, isso é bom vocês guardarem aí e anotarem. Crescer em oração e ser abençoado em oração, primeiro, é a própria manifestação da presença de Deus em sua vida. Segundo, são as respostas de oração, tá? São as respostas de oração. Então, vamos lá. Quando você vai tendo respostas de oração, aquela tua listinha, se você não tem, um dia eu vou ensiná-los aqui a praticar isso. Se você não tem aquela listinha, você vai riscando ali aqueles tiques e aquilo vai aumentando a tua fé nas orações. Isso é muito importante, tá? Então, mas o Tiago já vem nos alertar, ele vem abrir os nossos olhos para que nós não ficássemos naquele engano de que, não, vamos pedir. Tem oração que não tem resposta mesmo, tá? Então é bom nós mergulharmos na palavra e entendermos elas para já saber, porque muita gente fica insistindo em algo, perde tempo, fica insistindo em algo e não recebe, né? Então essa pessoa gasta tempo de oração, tempo com Deus, não recebe. Então Paulo está instruindo aqui o povo de Deus, a igreja, a importância de saber orar, ou saber pedir, ou saber clamar, tá? Então é bem importante. Então quando você tem a manifestação, a presença de Deus nas suas orações, e você tem a sua lista,
que é presente na vida de diversos homens gigantes da oração da história da igreja, as listas eram presentes, né? A maneira como se fazia essas listas, a maneira como se orar essas listas é muito importante, tá? Mas nós vemos aqui que muitas vezes a nossa listinha ali está cheia e não está diminuindo ali, não está dando tique, né? Não estou conseguindo ticar ali, porque se nós servimos a um Deus vivo, é um Deus que responde, tá? Então ele é um Deus presente, um Deus real, um Deus que responde. Então ele responde sim, é um Deus que está aqui conosco agora, querendo manifestar respostas de oração mediante a nossa fé, mediante a nossa busca e mediante a nosso entendimento disso que eu vou falar sobre hoje, tá? E aí, Tiago começa a explicar o que é isso, o que é pedir mal, tá? O que seria esse pedir mal, tá? Então, vou ler desde o 1, vamos ler aqui 3, 4 versículos para vocês entenderem como esse texto aqui é importante para aquele que quer crescer em oração, ter intimidade com Deus, ter profundidade com Deus. Então, Tiago está explicando sobre pedir. Tiago está explicando sobre pedir e ter a resposta do céu. Então, se você pede uma vida inteira e não teve uma resposta do céu, então alguma coisa está errado ou conosco ou com Deus. E óbvio que Deus, ele ama responder orações, tá? Então, resposta já dada aí. De onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Então, vamos meditar nesse versículo 1 aqui. Hoje é aquelas aulas que nós vamos dedicar tempo para cada passagem, para cada palavra, para mergulhar aqui, tá? Tiago 4:1. Então, tem live que a gente vai aqui ministrando, falando, liberando. Essa aqui vai ser pontual, nós vamos pontuar aqui, que vai ser muito importante para a gente desconstruir mentiras e enganos aí, tá? Na vida de muita gente que é homem e mulher de Deus, tem um chamado poderoso aí por Deus, mas tem se travado aí nessa parte da oração. De onde procede a guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, né, está respondendo, senão dos prazeres que militam que militam na vossa carne? Então ele está falando desse que milita na vossa carne. Esse militar é um agrupamento de soldados, palavra grega, que já estrateuomai, estrateuomai, tá? Que é uma palavra grega que significa um agrupamento de soldados preparados para irem a uma guerra. Eles estão com uma missão, com uma expedição para cumprir um propósito, tá? Eles têm uma ordenança, então eles são como soldados indo cumprir um propósito. Então ele está dizendo que os prazeres, eles são enviados eu vou explicar muito bem isso aqui para vocês, que militam no você ter satisfações, seja físicas, emocionais, espirituais, são biblicamente permitidos, mas aqui já é uma linha vermelha que se passou. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então a Bíblia, o Tiago está explicando que existe uma guerra que se levanta para atacar a nossa carne, nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. Então tem uma guerra acontecendo no mundo espiritual e ela vai acontecer aonde? Na nossa carne. Então aqui nós estamos falando sim de questões do nosso dia a dia que nos tocam, que nos cercam, que tentam abater as nossas vidas, mas essa palavra prazeres, eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas ela está ligada a uma entidade espiritual, tá? É o nome de uma entidade grega usada na Grécia, e essa entidade grega era uma deusa conhecida na Grécia Antiga, que representava os prazeres da carne e das emoções, tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre essa citação de Tiago 3 a 4 vezes só nesse texto que nós vamos ler aqui. Então ele está falando sim de prazeres carnais, mas ele está falando que tem uma estrutura por trás. Não é Diana não, tá? O pessoal está colocando aqui, não é Diana não. É uma estrutura, é responsável por guerrear e atacar nossa carne, impedindo que a gente prevaleça no espírito. E aqui que está o grande segredo da oração. Quem prevalecer, a carne ou o espírito vai determinar se você vai orar ou não. Se o espírito prevalecer, você vai ter uma vida de oração leve, abençoada e tranquila.
Se a carne prevalecer, a tua oração vai ser travada, vai ser difícil, vai ser complicado, tá? Também não é Jezabel. Podem até trabalharem juntos, tá? Mas não é. Vamos lá? Aí ela diz, ó, cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, tá? Nada tendes porque não pedi. E aí ele diz assim, deixa eu explicar isso aqui, ó. Cobiçais e nada tem. Ele está explicando aqui que não na questão de posse física, tá? Na questão da satisfação e da plenitude de alma, que você pode até conquistar as coisas, mas você não está pleno, você não está satisfeito, você não está feliz, tá? Então, tem muita pessoa que conquista a coisa nesse aspecto que o Tiago está falando aqui. E aí ele diz, ó, então, ele diz assim, ó, nada tentes porque não pedi. Olha que coisa séria. Então ele diz, tem um grupo que não pede, que não ora, que não clama, que não pede. Tem outro que já pede, mas não recebe. Versículo 3 que nós lemos, pedi e não recebeis porque pedis mal. Aí ele explica o porquê dessa guerra que começa a acontecer lá em cima no versículo 1, essa guerra ele vai explicar como que ela faz. Ó. Ele diz assim, vocês pedem e pedem mal, para quê? Para esbanjar nos vossos prazeres. Ó, de novo aqui a palavra prazeres, e aqui está ligada à entidade. Então nós pedimos, e de tudo que nós pedimos é que nós queremos receber, o final disso, o propósito final disso são os prazeres. Mas que tipo de prazeres que eu vou explicar já já, que é ligado com uma entidade espiritual grega, tá? Esbanjar é gastar mal, tá? Então você faz um pedido para Deus e aqui não tem problema nenhum. Ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Esbanjar é gastar mal, não saber aplicar aquilo que você recebeu. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Ana, mãe de Samuel, não podia ter filhos, passava uma aflição absurda. Naquela época a mulher ela tinha muita rejeição, mesmo que seu marido não a rejeitasse, pela sociedade sim. E nós vemos que ela tem necessidade, ela buscava no templo, e a Bíblia cita ela no templo buscando a Deus ali. E possivelmente também existiriam muitas outras mulheres ali na mesma condição, porque era costume das mulheres que não pudessem engravidar ir no templo pedir esse favor de Deus. Então provavelmente tinha muitas mulheres ali. Deus está lá no céu analisando aquela reunião de busca a ele, tem uma mulher ali clamando, e essa mulher faz uma oração que mudou a história dela, que é o quê? Senhor, se o Senhor me der, eu te devolverei ele. Então, essa palavra me der, eu até escrevi isso no livro Samuel, Os Gigantes da Oração, que a palavra ali hebraica usada para se o Senhor me der, se o Senhor me der emprestado, né? Então aqui já começa algo muito importante. Aqui já começa a nossa carnalidade, ela vai diminuir a guerra que esse espírito maligno tenta fazer para que você não viva a tua espiritualidade e que hoje caia por terra na tua vida, que todo espírito maligno que estava tentando impedir você de buscar a Deus, de ter uma vida plena de oração e de busca e de consagração a Deus, caia por terra toda a influência espiritual e hoje você seja livre e liberto na presença do Senhor que está aqui em nome de Jesus. Então nós vemos que essa malignidade ela vai fazer se concentrar você no seu eu, tá? E aí e Ana faz uma oração sábia. Ela diz o quê? Eu vou receber algo, vou primeiro pegar emprestado de Deus, esse é o primeiro princípio. Para o quê? Para um propósito final em Deus. Por quê? Se não for o propósito final em Deus, na modernidade nós não conseguimos captar e nem pegar isso. Mas se o propósito final não for em Deus, é algum outro Deus. Então Jesus disse, não tem como servir a dois senhores, ou serve ao Senhor ou a Mamon, tá? Que é aquela capacitação para viver os prazeres que eu estou explicando aqui. Mas vamos lá. Então pedis e não recebeis porque pediu mal, para gastar de uma maneira muito ruim. Então vamos lá. Se você recebe recursos mensais e dispensa eles de qualquer maneira e gasta ele muito mal, você vai ter problemas.
Então, imagina nas questões espirituais agora falando. Então, nós estamos falando de questões espirituais, de oração, de busca a Deus. Então, por que que muitas vezes nós não recebemos as respostas de Deus? Porque muitas vezes, se Deus responder, nós vamos dispensar em outros deuses. Vou explicar isso já. Nós vamos dispensar em outras coisas que não nele. O propósito final muitas vezes, dispensado em nós, mas para satisfazer uma necessidade que temos, que não estamos encontrando em Deus, então temos que buscar fora. Então, nós vemos que muitas vezes Deus não responde, aqui eu já tiro uma dúvida de muita gente aqui, não é porque ele é um Deus ruim não, que ele fica lá tentando punir a sua vida porque você fez coisa errada. Nós vivemos pela graça, pela justificação. Ninguém podia, mas ele nos tornou justo na cruz. Então nós temos acesso ao Pai por causa disso, glória a Deus. Mas a resposta muitas vezes não vem porque nós vamos dispensar mal. Tá? Nós vamos esbanjar ou gastar mal aquilo que vai vir do alto. Então Deus, para te preservar, ele não libera. Então, ele não liberando, você não cai num erro e num problemaço, tá? Que seria começar a receber coisas do alto e dispensar e entregar, como Adão fez no Jardim do Éden. Aí que ele recebia as coisas do alto e entregava e deu no que deu, tá? Então nós vemos assim, ó. Aí ele continua dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Nesse sentido de cima, tá? Não, vamos entender isso. Tem muita gente que pega isso aqui e distorce, tá? Mas no sentido espiritual que eu estou explicando para vocês. Estou indo até com calma, vamos manso, vamos calmo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Troca de campo militar, palavra grega aqui de guerra. Ou susponde que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz Deus. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só que coisa interessante, está falando lá dos prazeres da carne, lá em cima, e depois aqui embaixo ele fala, então como que você vai superar isso? Resiste ao diabo. Então lá em cima, nós vemos que os prazeres da carne estão ligados a estruturas espirituais que vão te impedir de ter sua vida espiritual, sua vida plena em Deus, fluindo. E quando a tua vida espiritual em Deus estiver fluindo, você vai começar a ter muitas respostas da parte de Deus. Então Deus não responde muitas vezes porque você vai usar mal, vai gastar mal e vai te afastar cada vez mais de Deus. Então Deus nos ama tanto e Ele na sua sabedoria já está querendo guardar nossa vida tanto que tem coisa que Ele não libera, porque o foco está sendo mal. Então quando Ana está clamando lá, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, por quê? Nós vemos que Penina, que era adversária dela, ficava zombando dela que ela não tinha filho, ficava tirando um barato dela que ela não tinha filho, ficava humilhando ela. Então se ela buscasse um filho em Deus, para dizer para o outro, aí tá vendo? Também tenho filha e tal, para criar confusão. Como o Tiago diz aqui em cima, ó, da onde procede a contenda que há entre vós? Da onde senão dos prazeres que militam na tua carne? Existe uma guerra militando aí nas tuas emoções da tua carne. Se ela pedisse um filho, tipo, também vai ver, Deus vai me honrar, porque eu tô aqui aos pés dele, buscando, clamando, ele vai me honrar, e as pessoas vão ver quem eu sou, as pessoas vão ver, essa mulher que casou de mim vai ver, que eu também, você vai ver o que vai acontecer. Então, muitas vezes os nossos pedidos estão ligados dessa forma. Você pode pedir a mesma coisa, ela falou, me dá um filho. Só que se o Senhor me der um filho, o propósito final é o Senhor. Então, para que nós queremos prosperar? Tá aí a resposta. Muitas vezes é para mostrar para os outros que você não é um coitado, um largado, um infeliz. E nessa aprovação não vai vir dos homens. Eles vão vai ser só engano. A nossa aprovação vem de Deus. Então, nós queremos mostrar para o homem. Ou, Deus, eu quero prosperar para quê? Para que eu possa suprir as minhas necessidades, sim, pessoais da minha casa, da minha família, das necessidades que me cercam, mas também ser um instrumento em tua obra, mas também abençoar pessoas, abençoar aqueles que precisam, honrar a obra de Deus na terra. Então você fez o mesmo pedido, só que o foco final é diferente.
E sem perceber, as pessoas destinam, esbanjam, como diz aqui Tiago, numa sabedoria de explicação, ele esbanja nos seus próprios prazeres. E a palavra prazer é uma palavra aqui bem delicada, deixa eu entrar nela agora, que é a palavra hedone. Hedone, se você digitar na internet aí, você vai ver que cai até em sites de bruxaria, feitiçaria e assim por diante. Você vai entender bem o que eu estou falando aí, que é a deusa dos prazeres. Então ela era cultuada através dos prazeres, né? De buscar prazeres nas coisas de todas as naturezas, tá? Então daí vem a palavra hedonismo, que era essa prática aí usada na Grécia primitiva, que dizia que você se elevava a Deus buscando prazeres sexuais, carnais e outras coisas, tá? Então nós vemos que essa palavra ela é muito forte, tá? Que ela é ligada a satisfazer a alma através dos prazeres, ou seja, suprir necessidades de alma, emocionais, através dos prazeres, tá? Então é um negócio bem forte, é um negócio bem interessante. Essa palavra é citada 5 vezes na Bíblia. Essa palavra Hedone, que é uma entidade grega, deusa dos prazeres, aonde as pessoas que estavam ligadas ali satisfaziam sanar as suas dores, as suas mágoas, os seus problemas nos prazeres, né? Então as pessoas, essa entidade dizia que você só encontraria satisfação e felicidade nos prazeres, tá? Deus nos permite fazer isso, permite, só que essa estrutura espiritual fazia quebrar todos os padrões de moral para que isso acontecesse. Não se respeitava padrões de moral. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, uma vida sexual no casamento, ok, mas essa questão aqui dessa hedone, ela estimulava a procurar felicidade a todo momento, com muitas pessoas, a toda hora. Então nós vemos que o problema está aí, o fruto final de tudo isso, se é para glorificar a Deus ou para glorificar a outras estruturas. A outra passagem bíblica que aparece, esse prazeres que nós vemos no livro de Tiago, está lá em Lucas 8,14, que está se falando da semente, que é a palavra de Deus, que caiu nos corações, que são o nosso coração. Diz assim: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias foram sufocados pelo cuidado, foram sufocados com os cuidados, riquezas, com os cuidados, com riquezas e com os prazeres da vida. Prazeres aqui é hedone de novo. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então olha aí, também aqui podemos ligar esse texto com a vida de oração? Podemos, porque o que é o fruto da oração? As respostas, né? Então as respostas de oração acontecem, mas quando nós começa a ter essa guerra das estruturas carnais combatendo as coisas que são espirituais, nós vamos ter grandes problemas. Então Paulo teve que entrar radical também com a igreja grega ali, combatendo esse tipo de hedonismo, né? Que era chamado, e até hoje isso é estudado nas filosofias gregas, tá? Que é a exaltação do prazer, é você se satisfazer através das necessidades, dos prazeres carnais. Então, nós vemos que você trabalha para quê? Para satisfazer seus prazeres carnais. Então, você fica nesse limbo aí, nessa ciclo vicioso. Você trabalha para quê? Para satisfazer suas necessidades através de umas férias, e é permitido tudo isso, gente, tá? Mas muitas vezes nós estamos querendo as coisas em Deus, orando a Deus para que Ele nos dê as coisas, para que nós entreguemos a hedone, a essa situação toda que é totalmente desregulada de Deus. Então, por exemplo, eu vou viajar, eu viajo, não sei o que, eu passeio, mas aí na hora de ir à igreja, eu não posso ir na igreja porque a igreja posso pegar Covid, mas eu fui no hotel, fui no mercado, passei para cá, passei para lá, fui em um monte de lugar que todo mundo senta, mas na igreja eu não posso. Então eu estou pedindo recursos para Deus para eu poder ter os meus passeios e meus momentos. Isso é louvável na Bíblia, é ok. Mas quando eu começo a dispensar isso que eu recebo de Deus somente nas coisas para satisfazer o meu eu, complicou, tá? Então, quando nós vemos
esse texto sendo abordado por Tiago, ele não está falando, por isso que lá embaixo diz, ó, portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Então ele não está falando só de uma estrutura de prazer, prazeres da carne, não é isso, está falando de estruturas espirituais, e eu estou tratando disso aqui. Que isso vai barrar a tua oração, que Tiago mesmo diz, e aí você vai pedir mal e não vai receber, tá? Então por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus te preserva. Então, para você não se contaminar e não ir se contaminando, e as pessoas vão buscando coisas, vão tentando maneiras de atrair recursos, para quê? Para entregar para essa estrutura, tá? Para entregar para essa estrutura aqui chamada Edone, tá? Então, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, nos diz que mais amigos dos prazeres do que de Deus, ó, mesma palavrinha, tá? Mais amigo de Edone do que de Deus, tá? Então esse culto a Edone era muito interessante, né? Esse culto a Edone é você buscar uma diversão constante, é você buscar um entretenimento, é você buscar uma maneira de tirar o tédio da tua vida, tá? A palavra tédio era usado nisso. Na festa Aedone era usado para você que estava em tédio, eles estimulavam a você ir cultuar Edone para tentar se distrair, para não ficar naquele tédio, tá? Então nós vemos que Tiago está explicando que quando nós somos amigos dos prazeres, então nós estamos orando a Deus para que Ele nos dê coisa, para que Ele nos dê uma vida profissional melhor, recursos, nos dê uma família, nos dê essas coisas. Muitas vezes nós estamos buscando tudo isso para satisfazer prazeres pessoais somente. É muito centrado no eu essa busca e essa oração. E aí que Tiago corrige as nossas vidas, aí que Tiago corrige a nossa busca a Deus. Então o hedonismo, ele é o inimigo mortal daqueles que querem ser servos de Deus e estão buscando, através de uma vida de oração, ter uma comunhão com Deus maior, crescer em intimidade com Deus. E sim, é óbvio, Deus vai permitir você ser pleno na sua vida profissional, Deus vai abençoar suas finanças, Deus vai abençoar sua vida sentimental e assim por diante. O grande problema é que as pessoas, sem perceber disso, começam a tentar servir a dois senhores. E não tem como, igreja, não tem como, tá? Então é muito forte isso aqui é algo que barra muitas das nossas orações vão ser respondidas, não porque Deus esqueceu de você, Deus não te ama, não tem nada disso, ou Deus se arrependeu de alguma coisa, onde Deus não se arrepende. Ele muitas vezes não responde porque vai ser entregue tudo isso para satisfazer dos prazeres, por causa da amizade mais no mundo do que com Deus. E aí que é o complicado. Aí que a nossa geração tem uma grande dificuldade, porque na época, por exemplo, do primeiro século e dos séculos anteriores, eles tinham... Ali é o lugar de cultuar um Deus, ali é o lugar de cultuar outro Deus. Hoje virou uma mistureba, você nem sabe o que é o que não é, mas é um culto igualzinho que acontecia naquela época. As pessoas estão tentando satisfazer os seus prazeres, então, sem perceber, estão tentando buscar em Deus, porque tem sua vida em Deus, mas estão tentando, quando recebem de Deus, entregar os prazeres. Lucas 8,14 diz que a palavra que caiu no coração dessa pessoa, por causa dos cuidados do mundo, das riquezas e dos prazeres da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, tá? Não consegue dar fruto. Ou seja, as respostas de oração não vêm. Então, as respostas de oração, elas ficam fraquejando, elas ficam fracas, e é isso que é o nosso problema. Então, eu e você precisamos aprender a como guerrear contra isso, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, 1. Então, ele diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então tem que ter uma sujeição a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer? Amém. E resistir ao diabo. Por quê? Porque o diabo quer te convencer que você vai conseguir encontrar satisfação da tua alma, satisfação pessoal, satisfação emocional, espiritual, nos prazeres que o mundo nos oferece. Então ali nós podemos nos divertir, se entreter, tudo pode, tudo a Bíblia nos autoriza nessa questão, desde que você não passe uma linha vermelha. Mas o problema é quando você está colocando aí a teu fundamento, a tua esperança, a tua alegria. Então, quantas pessoas que
caminharam dessa forma e se afastaram de Deus? É óbvio, porque a carne está sendo fortalecida e o espírito enfraquecido. Acabou de orar, vai ruir você vai ficar mais fraco espiritualmente. Parou de buscar a palavra de Deus, vai ficar mais fraco, e aí você cada vez vai mais buscar essa maneira de trazer os prazeres para a tua vida, mas dessa maneira como hedônia, vamos dizer assim, como o mundo nos instrui, tá? Ele diz: chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e você que tem o ânimo dobre, limpai o coração. Então, o ânimo dobre está muito ligado a essa maneira de buscar a Deus, mas por um propósito de satisfazer necessidades pessoais, mostrar para os outros, mostrar para você mesmo. Talvez você sofreu demais, talvez você foi muito humilhado, envergonhado, talvez pessoas, falam no espírito isso aqui, ó, talvez pessoas que passaram por divórcios aqui e um quer mostrar para o outro que está melhor e quer ter conquista, então está buscando a Deus, Deus me dá isso, porque então nós temos que entender que não é isso, o foco final é Deus. Não é para mostrar para o outro, não é para mostrar para aquele. O foco final é que, se for testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo termina nele. Tudo veio dele e tudo volta para ele. Esse é o segredo para nós começarmos a ver em nossas vidas as respostas de oração poderosa, tá? Poderosa em nossas vidas. A nossa listinha começar a diminuir ali, lógico que vai por outros, né? Então nós vemos isso, tá? Então assim, o dinheiro não é o problema, tá? O amor ao dinheiro é o problema. Então quando você pega ele com um fundo, e o que o amor ao dinheiro faz? Você destina para outros deuses, né? Um deles é hedônio, que é aquele da satisfação pessoal, dos prazeres pessoais, de satisfazer a tua alma. E isso é um vício, porque isso não vai suprir a sua necessidade, só Deus pode suprir. E aí nós vamos começar a ver isso, tá? Então o dinheiro não é um problema não, desde que você não ponha o teu coração nele, desde que o foco final dele seja Deus. É por isso que tem dízimo, por isso que tem oferta, para você se programar, para não ficar avarento com aquilo que você vai recebendo. Você se equilibra ali, pô, quando você dá uma oferta, quando você dá um dízimo, você está falando para Deus: Deus, o Senhor me deu, isso é teu, vou administrar conforme o Senhor quer, segundo a tua vontade, e nós vamos ver o teu nome ser glorificado nisso daqui. Então você abençoa a obra, então isso trabalha o teu coração. Quando você retém mais do que é necessário, né? Então nós vemos que isso prejudica demais e está mostrando onde está o nosso coração, tá? Então aqui nós vemos isso. A Bíblia nos diz também que tudo que nós pedimos segundo a vontade dele, ele nos ouve, ou seja, conectado com o nosso Deus, conectado com ele. Então muitos de nós temos as nossas orações retidas, não porque, muitas vezes nem porque o diabo está segurando, muitas vezes também não tem a ver com Deus não te escuta, ou Deus não está te respondendo, porque você não está santo o suficiente. O Senhor te responde e escuta através de Jesus Cristo, não tem nada a ver com a gente. E não tem nada a ver isso, muitas vezes a resposta não vem, porque Deus já está vendo que você vai dispensar isso para satisfazer prazeres emocionais, físicos, até carnais. Então muita gente que está na igreja, chegou na igreja quebrado, chegou na igreja estourado, aí Deus começou a honrar, Deus começou a prosperar, a pessoa sempre conectada com Deus, honrando a Deus, mas um dia começou a entrar mais dinheiro ali, e aí essa pessoa começa a querer mostrar para os outros que tem dinheiro, aí começa a aparecer pessoas que nem da igreja são direito, aí se convertem em um culto, porque vê que a pessoa tem dinheiro, né? Começa a ir na igreja, quando viu, virou um laço tão gigantesco na vida dessa pessoa, que essa pessoa até acaba se afastando de Deus por causa do hedônio desse mundo aí, e aí começa a ir atrás disso. Acontece isso demais, então que você tenha esse conhecimento, esse instrumento para você ser livre de toda essa situação, tá? Eu vou ler com vocês aqui o livro que vai explicar mais isso que eu estou falando agora, do livro de Tiago, que também é um livro que conecta com o livro de Tiago aqui, que é Gálatas 5. Abre a tua Bíblia comigo aí em Gálatas 5. Ó, para a liberdade... peraí, esse aqui eu estava lendo o versículo 1, mas eu já vou ler desde lá de baixo, tá? Peraí, rapidinho. Aqui, ó.
Versículo 16 nos diz assim, o 15 fala igualzinho o Tiago, começa como o Tiago 4. Ó. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente, vocês vão ser destruídos, ele está falando. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne, que aqui é concupiscência, luxúria, algo que é proibido e assim por diante, tá? Porque a carne, olha lá, o tema da aula de hoje, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre julgos de lei nenhuma. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Eu propositalmente, vou ler um texto aqui, isso aqui já é um ensino de crítica textual, tá? Eu vou ler como está aqui, mas eu vou abrir outra Bíblia aqui, ó. Deixa eu abrir duas Bíblias aqui. Pronto. Vamos lá. Vou ler dois textos aqui, tá? Duas Bíblias diferentes. Abri duas aqui, vamos ver. Ó. As obras da carne são conhecidas, eu estou lendo na atualizada. Almeida e atualizada. Conhecidos e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como eu já outra hora vos preveni, não é a primeira vez que eu falo com vocês sobre isso, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam, tá? Obras da carne. Olha o que diz aqui. Só para dar um exemplo de crítica textual para vocês aqui, já na versão Corrigida e Fiel, deixa eu ver a versão que eu abri aqui, Corrigida e Fiel 1753 a 1995, nos diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas quais são adultério, prostituição, tá? A que eu li antes já começa na prostituição, removeram a palavra adultério, tá? Então isso é bem complicado, porque alguns tradutores, em algumas épocas atrás, eles removeram essa palavra adultério porque o pessoal ali, principalmente da realeza, tinha problemas nessa área. E seria muito agressivo, então se retira, né? Se retirou, mas adultério é diferente de prostituição nesse texto aqui, tá bom? Mas só para vocês entenderem aqui. Então aqui nós estamos falando das obras da carne, que é aquelas que Tiago também está falando lá, que elas vão ser responsáveis para que eu possa concentrar tudo em mim. Então a minha busca e a minha busca a Deus e as minhas orações, sem perceber, estão concentradas nessas obras aqui. Então eu busco para satisfazer isso aqui, ó. Muitas vezes adultérios. Ah, não, mas eu acho que eu não estava feliz, Deus me entende. Vocês acham que não acontece? Eu atendi pessoas que diziam assim, não, pastor, mas não estou feliz com ela, eu estou com outra, eu acho que eu vou ser mais feliz com a outra. Tipo, no adultério, na cegueira e achando que é isso. Não, porque Deus já está me respondendo, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Eu falei, filho, presta atenção nisso aí. Então, nas idolatrias, nas feitiçarias, nas inimizades, ó, nas porfias, eu vou dar uma pincelada aqui em tudo isso para vocês aqui, tá? As invejas, né? E assim por diante. A palavra inveja, por exemplo, nesse texto é bem interessante, que ela sim tem o sentido de você querer invejar e desejar aquilo que o outro tem, na verdade, desejar aquilo que produz felicidade no outro. Então você vê aquela pessoa feliz, você vê ela com a família dela feliz, aí você começa a desejar, não uma família igual dela, você começa a desejar aquilo que ela tem, começa a desejar o dinheiro dela, não o dinheiro, você começa a desejar o dinheiro dela. Então é bem um negócio, quando você chega perto dessas pessoas, essa inveja está alta. Mas também essa palavra no grego ela é usada para você usar os outros para que você suba. Então é usar o que os outros têm para que você suba uma escada, como se alguém que estivesse subindo uma escada, pisando naquilo que essas pessoas têm até subir num lugar ali, tá bom?
Então, isso muitos não entendem disso, mas olha a profundidade dos textos aqui. Isso acontece muito. Às vezes a gente começa a utilizar de pessoas próximas, para ao invés de vocês subirem junto um propósito, vocês usam essas pessoas para ir subindo para um lugar mais alto, enquanto as pessoas vão ficando para baixo. Isso é inveja também, tá bom? É o termo grego para inveja. Então, quando nós olhamos as obras da carne, por que muitas vezes as respostas não vêm? Porque muitas vezes vamos usar essas... Se Deus nos responde agora, e na verdade Deus nos responde porque Ele está num processo de trabalhar você, você vai pegar isso e dispensar nas obras, nos prazeres da carne. E você, já expliquei aqui, nós estamos falando que Tiago diz que é algo espiritual. Se é algo espiritual e você dispensa coisas ali, você vai estar amarrado, preso espiritualmente, preso fisicamente, preso emocionalmente, sem conseguir sair daquele ambiente, e nós não precisamos disso. Então, vamos mergulhar um pouquinho em cada uma dessas palavras aqui, que a gente lê rápido. Não posso ter inveja, né? Mas o que é inveja? Inveja é só cobiçar o que o outro tem. Inveja também é usar os outros para cumprir um objetivo que você quer, né? Então você usa o que os outros têm, que você... Por isso que esse termo grego também chama de inveja, que é o quê? Você inveja o que o outro tem porque você não tem. Então você inveja o que ele tem, você vai até ele, você vai até essas pessoas, usa o que elas têm, pega o que elas têm, mas para você, né? Você não junta com essa pessoa para os dois crescerem, terem um objetivo que é o propósito do reino de Deus, de uma igreja, de um povo, né? Mas ele está falando para a igreja aqui, para a igreja dos Gálatas, né? Então vamos dar uma mergulhadinha aqui para a gente entender aqui alguma dessas palavras. Digita aí qual dessas palavras você quer saber, que eu não vou conseguir falar todas, né? Falta 14 minutos para a gente encerrar. Digita aí dessas que nós lemos. Vamos ver. Pastor, queria saber o que significa essa palavra tal. Vai. Aí nós vamos ler aí. Eu vou ler uma aqui, que eu acho bem interessante, ó. Vamos lá, ó. Por exemplo, dissensão. Ó, vamos ver o que é dissensão? Dissensão significa... a palavra dissensão significa deslealdade. Mesmo sabendo que você tem que fazer, você é desleal com alguém, que você precisa mostrar lealdade, tá? Então nós vemos a história bíblica inteira nos mostrando isso, e como a dissensão, que é por isso que é listado como obra da carne, que a Bíblia diz que as obras da carne, aqueles que praticam, jamais herdarão o reino. Então nós vemos que não são coisas simples, mas quando nós lemos, só uma briguinha ali, inimizade, e passa reto. Mas quando a gente mergulha, nós vamos ver que, ao mergulhar nessas palavras aqui, nós vamos entender melhor. Então, eu preciso mostrar lealdade para alguém, mas estou sendo desleal, né? Preciso mostrar lealdade para um líder meu, para alguém que está sobre a minha vida, mostrar lealdade dentro da minha casa, mas eu acabo sendo desleal de diversas maneiras. Quando o marido é desleal com a esposa, quando o marido oculta coisa da esposa, quando a esposa oculta coisa do marido, começa uma deslealdade pequena, mas ela vai crescendo. Então nós vemos aqui, ó, dissensão. Dissensão talvez é desentender. Não, é deslealdade, tá? É uma deslealdade contra alguma autoridade que Deus estabeleceu sobre nós. Então eu sou desleal com um líder, sou desleal com um pastor, sou desleal dentro da minha casa, você que é filho muitas vezes desleal com os pais. Então nós vemos como a palavra dissensão aqui, ela é muito mais, eu estou falando rapidamente, mas ela tem significados muito mais profundos, né? A inveja, eu já falei aqui, a palavra que eu já falei sobre a inveja, bebedice, por exemplo, não era somente você, não tomar, tomar, se embriagar, até sair você do controle da tua vida e você sair do controle da tua vida e outras forças te dominarem para você conseguir cumprir o que você não estava conseguindo cumprir. Então é isso que é a bebedice aqui da palavra grega aqui, que era um culto ao deus Baco, e ali esse culto era um negócio que nós vemos na nossa geração, perfeitamente ali, tá? Então é por isso que ele diz para não vos embriagar, para não se embriagar com o vinho ali, que tem dissolução, tá? Então é muito forte isso, porque a palavra dissolução, deixa eu até ver, eu tenho aqui, é isso, tá? Então peraí, isso
Então, está sob controle de outras estruturas, de outras forças. É usar um método para que você possa sair de cena e outras forças conduzirem ali a tua vida, tá? Então vamos tomar cuidado aí com os métodos aí. Essa bebedice é a palavra enteos, tá? Que é no controle de espíritos ou de deuses, tá? Que é daí que vem a palavra entusiasmo, tá bom? Então, o entusiasmo é algo que te tira do controle seu de quem você é e te transforma, muda a tua vida, tá? Então, nós falamos de bebida, fazia isso na época da igreja. O que faz isso hoje? É essa leitura que a gente tem que ter, tá bom? O que faz nós sairmos de controle para que outras coisas tomem o controle e produzam entusiasmos em nossas vidas, né? Então, isso é bebedice. Você vê que uma palavra só era muito complexa, são obras da carne. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Inimigo número 1 das respostas de oração. Então, nós temos um grupo na igreja que quer dispensar tudo nessas coisas aqui, tá? Então, quer dispensar tudo nas coisas aqui. Então, quer buscar autoridade, quer buscar governo, quer buscar poder para, sem perceber, ser conduzido pelo poder, tá? E nós vemos quando essas pessoas perdem esse poder, perdem o chão. Muitas vezes as pessoas tentam até tirar a sua própria vida, porque tem outras forças conduzindo. Então, muitas vezes não é só o vinho em si, ou na época, ou a bebida e se embriagar, tá? Mas é aquilo que consegue controlar a tua vida e os teus valores, ó, presta atenção, controlar a tua vida, os teus valores, a tua moral. Então essas pessoas que estavam nesse culto, elas perdiam tudo isso. Então elas começavam a ficar tão loucas e tinha uma mistura de algumas químicas também que aceleravam esses processos, e elas ficavam tão loucas que cada um começava a ter relação com quem estava do lado. Esse é o culto ao deus Baco, tá? E elas perdiam o controle. Então ela perdia a moral, ela perdia, corrompia aquilo lá, então os valores que ela tinha caem por terra, as verdades que ela tinha caem por terra, e muitas vezes hoje, ó, sistemas, maneiras, métodos, eles começam a roubar verdades, morais e princípios que você carrega desde sempre com Deus e agora começa a mudar tudo isso. Então isso é a bebedice, não é só simplesmente a bebida. Olha a profundidade, olha como Deus é bom com a gente quando a gente mergulha nos textos, tá? Então, o que era a glutonaria? A glutonaria, as pessoas falam, é comer muito. Sim, mas por que esse texto é a palavra komoi no grego? Por que a glutonaria é colocada aqui como obras da carne? Porque o cara come muito, é pecado. Não é isso que a palavra quer dizer, a grega quer dizer e o texto quer dizer também. O que acontecia naquela época ali? As pessoas participavam para vencer o tédio, que eu já falei aqui, tinha esse culto a Edone, que eram festas que aconteciam, e aonde essas festas tinham muita comida. Então tinha várias festas espalhadas pela cidade. Então, para a pessoa não ficar em tédio, ele ia de festa em festa, ia participando de festa, de entretenimento. Ali tinha um entretenimento das mais diversas maneiras. Então, esses entretenimentos, essas diversões constantes que as pessoas estavam buscando desesperadamente para saciadores de alma, situações difíceis que elas estavam vivendo, em vez de buscar em Deus. Então isso, elas iam de festas em festas comendo. Então Paulo está falando, vocês que vão de festa em festas comendo e cometendo glutonaria, que é comer em excesso. Mas por quê? Não porque elas gostavam de comer, mas porque elas iam nessas festas para participar dessas orgias, dessas festas, dessas culturas loucas que tinham ali. Essas festas, quem participava era considerado com alto status na sociedade. Pô, os caras estão sempre lá nas festas. Então participar das festas é igual hoje numa empresa que tem que participar de festa, que tem bebida e tem aquela galera. E se você não vai, as pessoas falam que é absurdo, você não foi, você é um careta. Então aquilo dá status, entendeu como que é hoje? Dá status, você tá na festa, vai ter vários clientes, vai ter essa galera, e você tá ali, a galera, o cara é top, tá com a gente aqui. Aí você não vai, eu já recebi um testemunho ontem, começa a chamar de careta, só que aí você vai lá, os caras estouram em venda, arrebenta e envergonha o inferno lá. Mas é isso, então eles iam nessas glutonarias para ter o status, para ali ser considerado, para saciar também as suas dores de alma, para estar ali inserido naquele ambiente. Então, por exemplo, nós sabemos que profissionais hoje preferem sair dos trabalhos, já vão para essas festas
dessas de trabalho mesmo, não quer voltar para casa porque tá já irritado com a casa, tá não sei o quê. Então essas glutonaria não era só comer. A glutonaria era você comer sim, mas com o objetivo de você estar participando de algo que você não precisa. Esse é o princípio da palavra glutonaria. Então você não precisa daquilo, mas você começa a se envolver e perde o controle. Algo sem limites, é uma diversão sem limites. Você pode se divertir, você pode se descontrair, tudo isso é lícito na Bíblia, mas aquilo que perde o limite e começa a ser entregue à hedone, né, que são os prazeres da carne, essas coisas, te complica. Então olha só, já falei aí de 4 aí, glutonaria, falei da bebedice, que são simples, você acha que já entendeu, mas aqui é muito mais forte, tá? Falei da inveja, dissensões eu falei, né? Facções, apesar de ser conhecido esse termo, é algo que são grupos separados. Só que no termo ali, Paulo até chamou eles de heréticos, essas facções, que é a palavra ali, que ele cita até também na carta de Gálatas, está aqui, que é considerado como obra da carne, porque eram grupos autossuficientes que não precisavam de liderança e nem de convivência com outros. Eram grupos que se autossuficientes, que se achavam que tinham a verdade e aquela verdade era suficiente. Não precisavam de liderança, não precisavam de grupos sobre eles, não precisavam de pessoas mais experientes os conduzindo, os abençoando e essas coisas todas que a gente conhece. E Paulo chegou a chamá-los de heréticos, tá? Para vocês entenderem como que é forte essa palavra facção. Para vocês entenderem como que é pesado e complicado. Essas facções, Paulo também cita que nos últimos dias finais, estaria muito em evidência essas facções e forte isso, tá? Então também a facções, tá? A palavra aqui também, vamos lá que o pessoal está me pedindo aqui. Espera aí, escapou aqui a palavrinha discórdia. A pessoa fala, um não concorda com o outro, né? Não, a palavra discórdia aqui nesse texto é a palavra eritreia, que significa a pessoa que é preocupada só com seus próprios desejos. Ela não se preocupa em satisfazer os outros. Preocupada e centrada no seu eu. Essa discórdia, tá? Então, olha só o que a gente acha que discórdia é só um desentendimento entre um e outro, mas na verdade a palavra discórdia em grego é eritreia, pessoas que são preocupadas com seus próprios desejos. Dei alguns exemplos para vocês verem como que os frutos da carne vão guerrear contra aquilo que é do espírito. Então eu e você precisamos entender o que Tiago está dizendo. Vocês pedem mal. O que é pedir mal? Pedir mal é justamente você pedir, mas para satisfazer tudo isso que eu estou lendo aqui, que eu estou explicando para vocês, para satisfazer, e por isso que a Bíblia diz que vocês não recebem. Não recebem por quê? Porque Deus é mau? Pelo contrário, Ele está protegendo a cada um de nós, está protegendo a cada um das nossas vidas, tá? Ciúmes, né? Olha aí, palavra grega zelos, né? Que às vezes é usado até num sentido bom, mas aqui é num sentido negativo, né? O que acontece? O ciúmes, essa palavra, o significado de zelos, principalmente esses zelos aqui, é alguém que tem uma ressentida por causa do que o outro tem, né? Então, por exemplo, por causa de que a pessoa entra num quadro tão pesado e chamado de obra da carne, que às vezes a pessoa tem amigas, vamos dar um exemplo, o marido, a amiga mandou um abraço, tal para a amiga, viu? Quem que te mandou aí? Que história que é essa? Que mulher é essa? Minha amiga, você conhece? Não quero saber dessa louca. Então nós vemos que, na verdade, a pessoa enxerga na outra o que ela não tem, né? Então a pessoa tem uma amiga, a pessoa tem talvez uma família, talvez mais estruturado que a da pessoa, e ela olha para aquele convívio familiar legal, bacana, a pessoa tem os ciúmes dela. Por quê? Porque ela não tem aquilo. Então, o ciúmes é gerado em muito do que a pessoa não tem, então ela não quer que o outro também tenha aquilo, tá? Então, aí é isso que Paulo vai falando, e nós vemos que é muito forte isso, que é muito forte. A Bíblia diz, e coisas semelhantes a essa, aqueles que praticam, tá? Então, não é o cara que errou uma vez ou tem um probleminha ali aqui. É aqueles que ficam nessa prática aqui, que estão já praticamente cultuando, né? Algo aqui que eu expliquei no início da live para vocês.
aqui, tá? É isso, tá? Fechado, família? Então, ó, o que eu quero deixar aqui para vocês aqui, vou deixar essa live salva aqui, nós vamos deixar lá essa live salva, mas o que acontece aqui? Só que a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, sujeitar-vos a Deus é você sujeitar as suas orações à vontade de Deus, sujeitar a sua vida à vontade de Deus, porque Ele vai satisfazer. Ó, nós vemos Ana, ela tinha um objetivo, que era ter um filho. Apesar do filho ficar no templo, foi muito mais poderoso Samuel estar lá no templo e ela ter um filho reconhecido como um dos maiores profetas de Israel e o nome dela ser lembrado até por nós hoje, em 2020. Então, foi muito maior do que ela imaginou, sonhou, e todos os anos os judeus, as gerações, fazem as orações, lembram Ana, relembram ela. Se ela tivesse um filho só para ela, com certeza ela nem seria lembrada, tá bom? Então nós vemos que foi muito além do que... Então ela teve o filho, mas foi muito além, e é isso que Deus faz com a gente também. Deus quer nos responder, mas quer nos fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Então é isso que é importante, nós entendermos isso. E nós vamos ver começar nossas vidas serem mudadas. Então busca a Deus, como diz ali, então sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. É literalmente assim, como entrar numa guerra. Agora é guerra, entrei numa guerra, me esquece, agora eu vou me posicionar. Então nós temos que entender isso, tá? Nós temos que entender essa situação, o pecado entrou na humanidade e ele faz com que a nossa carne esteja ali sendo alvo do inferno. Então nós vemos que essa Edone, que é um espírito maligno, que é um espírito que trabalha na sensualidade, que é um espírito que trabalha no emocional, tá? Presta atenção nisso, que é um espírito que não casa, que é um espírito que de todas as mitologias gregas ela não casa, porque ela quer viver prazeres, ela não quer casar, não vai casar, não tem casamento, e vocês entenderam o que eu estou falando aqui. Então nós vemos que quando nós vamos tentando satisfazer os prazeres da carne, nós vamos ser atacados em várias áreas, emocional, relacionamento, casamento, e não é isso que Deus tem. Então que eu e você possamos entender esse inimigo da oração, que esses inimigos, que nós possamos nos submeter a Deus, as nossas orações sejam centradas em Deus, como Ana entendeu e mudou. Então, quando ela mudou, ela recebeu. O céu deu a resposta, pum, os anjos vieram, e foi maravilhoso. Então, nós temos que entender que Ana, ela mudou, ela falou, Deus, se o Senhor me der, e a palavra ali ainda nem é dar, se o Senhor me emprestar, eu te devolvo. Né? Então, assim, peça para Deus, Deus, muda a minha história financeira, está complicado, está difícil, mas que isso seja testemunho para ti e que esse recurso que venha, Pai, seja para que o teu nome seja glorificado. Chega de eu tentar satisfazer e mostrar para os outros, todo mundo tem que ter carro, eu também tenho que ter carro para mostrar que eu também sou top. Que isso não seja o foco, Deus, som do meu coração, que o foco seja o teu reino. Eu posso ter carros, posso ter tudo, só que o foco é o Senhor, o foco é o reino, em nome de Jesus Cristo. Amém, família? Então é isso, guarda no coração, resistivos, portanto, a Deus, aliás, desculpa, resistivos a Deus não, isso não, resistivos ao diabo, né? E submetei-vos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então deixa Ele conduzir, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E como Ana não recebeu só um filho, mas recebeu um poderoso profeta, e o nome dela foi falado e fala-se hoje ainda de geração em geração. Tem um capítulo do meu livro, por exemplo, que eu falo só sobre ela. Então nós vemos que ela recebeu muito mais do que ela queria. Ela queria um filho, talvez para competir com a sua inimiga ali, mostrar para ela que ela também era alguém. Nós não precisamos disso, nossa satisfação está em Deus, e nossa resposta vai começar, nossa listinha de oração, ó, vai ser riscada ali por Deus de uma maneira poderosa, amém? Glória a Deus. Fotinho, vamos lá, cadê a maisena? Vamos! Isso aí, família, Deus abençoe, amo vocês demais. Eu vou salvar aqui, daqui a pouquinho eu subo no YouTube, já fica lá, compartilha, já assiste, já dá mais uma meditada nisso aí, porque eu falei rápido, falei muita coisa, e é importante você escutar de novo e meditar com carinho. Deus abençoe, vocês são demais, vocês são top demais, Deus abençoe, que a presença do Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e vamos ver essa listinha de oração aí, ó, sendo riscada em nome de Jesus, amém? Amo vocês demais, fiquem na paz do Senhor. Sexta, não esquece escatologia, vamos forte nessa escatologia sexta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau.